Vai a caixa, moleque! A J9 Academia de Futebol está completando 6 anos e vamos contar um pouco dessa história. Como surgiu a ideia de montar a Academia J9? Então, no final de 2018, eu já ia completar 14 anos de carreira como profissional. Estava com alguns problemas físicos, eu não estava conseguindo mais desempenhar o meu trabalho bem. Aí foi aonde que um atleta tailandês me pediu algumas dicas de como ele poderia melhorar o futebol dele. E aí eu falei para ele assim, ó, amanhã você chega mais cedo no treinamento, que eu vou te ajudar. E quando eu estava indo pro campo, eu vi ele de longe assim, me esperando, e aí despertou em mim, né, essa ideia de montar uma escolinha no Brasil. Vamos, Matheus! No começo, né, eu já estava com isso tudo na minha mente, eu vi que Deus tinha me dado o dom de ensinar e tudo, eu já estava com isso tudo em mente e tudo. E no início foi muito difícil mesmo, porque foi eu sozinho no começo, né, aí eu conheci o Júnior, já conheci o Júnior, tudo, nós iniciamos juntos, e aí aonde que o Douglas, e até mandar um abraço para ele, hoje ele não está aqui com a gente, mas foi um cara muito importante no começo da J9, onde nos apoiou, nos ajudou, nos incentivou. Hoje a gente está crescendo, Deus tem muito abençoado. Ele tem uma grande parcela nisso aí também. Um abraço aí, irmão, quando você estiver vendo esse vídeo aí. Sinta abraçado por mim aí, você é um cara fenomenal e até hoje para a J9. Hoje quem faz parte junto, obviamente não queria esquecer. A minha esposa também, que me apoiou demais. No começo, ela não queria que eu parasse de jogar, mas depois ela foi entendendo que fisicamente eu não tinha mais condições. E aí também ela entrou de cabeça junto comigo nesse projeto, da J9. E hoje ela é meu braço direito, né, que me ajuda, que lava os uniformes, conta toda a planilha, programação, enfim. Ela é meu braço direito, tem o Moacir também no Moca, hoje nos ajuda muito também, que aposta junto com a gente, que sonha junto com a gente, vibra junto com a gente. Então são essas pessoas que fazem a J9 crescer a cada dia mais. Gabriel, recuperação! Vai! Você imaginava em tão pouco tempo atingir tantos objetivos com a academia? Sendo muito sincero, eu imaginava, porque sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu sou muito determinado. Até mesmo eu me tornei um atleta profissional de futebol, primeiramente Deus que me abençoou, me dando saúde. E pelo meu esforço, minha força de vontade, que eu sempre coloquei muita energia, pensamento positivo, coração. Então eu tinha certeza que ia dar certo. Ó, eu tenho que ir com a direita, com a perna direita. Eu não posso ir, mete a bola aí de novo, hein? Fazer isso aqui, ó, ele é canhoto e fazer isso aqui com a esquerda. Tinha muita certeza que ia dar certo. E hoje, graças a Deus, a gente está muito bem. Tem muitas coisas boas para vir também. Eu estou sonhando cada dia que passa gols maiores. Estou muito feliz. Troca! Boa! Vamos, alemão! Troca! Vamos lá direito. Ô Cezinho, tem que marcar, tá? Você fica esperto, você vai pegar uma bola, você vai e marca. Ok? Beleza? Pode ser agora. Beleza? Foi! Bora! Vamos, Davi! Vamos! Isso, vem, faz lá! Vamos, Davi! Boa! Vai, Davi! Beleza, vai! Saiu mais um! Aqui ataca! Vamos! Isso! Bora um! Vamos! Faz o gol! Vai! Vamos, demorou! Foi! Saiu, Sorinho! Saiu, vamos lá! Vamos lá! Boa, Sorinho! Faz o gol! Vai! Vamos! Boa, Sorinho! Faz!
Boa, Sorin, muito bom. Vai lá, vamos, vamos, vamos. Beleza, vai lá, vamos, Tuba, Tuba. Qual a dificuldade de trabalhar com crianças? Então, essa aí é uma pergunta muito bacana, muito legal, porque é muito complexo assim, né? Trabalhar com criança. Porque o mundo da competitividade, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para lidar com toda essa situação. Porque toda criança tem um pai, tem uma mãe por trás, é emoção a todo tempo. E a palavra-chave que eu digo para isso é ter equilíbrio mesmo. Equilíbrio para saber cobrar, equilíbrio para não exceder uma pressão desnecessária. Eles estão se formando, eles estão se desenvolvendo, então todas as informações para eles se descobrir, né, para depois entender. Mas eu amo o que eu faço, acredito que está sendo muito bem feito. Obviamente que todos os dias nós estamos aprendendo uma coisa nova, até mesmo aprendendo com as crianças. Vai lá, moleque! Vai lá, os bundão! Vai lá! Oxe, vai lá, brincar! Vai lá, Né, mas uma coisa que eu acho um pouco assim, difícil de lidar, às vezes é com os pais, com muita emoção, né? E às vezes acaba atrapalhando. Por exemplo, assim, às vezes eu estou lá no campo, né? Estou instruindo a criança, o filho deles. Eu estou falando assim, por exemplo, vai para cima, dribla, aí o pai tá lá fora fala assim, chuta no gol. Então isso que é difícil, né? Os pais às vezes, muitas das vezes não entendem o processo. Eles ficam ociosos, né, como as crianças também. Mas é uma coisa que a gente já tem em longos anos, assim, vem entendendo cada dia melhor. Então, graças a Deus, a gente está indo muito bem nesse sentido também. Então, nós temos as nossas regras, né, da nossa academia de futebol. E é como eu te falei, Wellington, é muito difícil porque o pai é emoção, né? Então o pai às vezes ele está lá na beira do campo, se o filho, obviamente quando o filho vai muito bem, é choro, é alegria, é uma mistura de emoção. E às vezes quando o filho não vai bem também, e muitas das vezes eles não conseguem lidar com a situação, né? E principalmente às vezes tem filhos de outros pais também que estão jogando, né? E às vezes ofensa, às vezes xingamentos, essas coisas não é legal porque os meninos estão se formando, estão se descobrindo muita coisa. Então a gente procura já orientar os pais, passar para eles uma cartilha. Por exemplo, nós vamos organizar agora o Campeonato Mundial de Clubes aqui, campeonato interno. Então a gente já vai passar para eles algumas regras que vai ser estabelecida para não ter briga, para não ter confusão entre pais, de criticar um filho, né, de um outro pai que esteja lá, às vezes pode sair uma mãe ofendida, enfim. Para a gente ter uma comunhão legal, para a gente ter um ambiente familiar, obviamente que é um ambiente de competição, é um ambiente de competição, mas de não exceder, de colocar o respeito acima de tudo, que aí tudo se sai muito bem. Sobre as viagens para disputas fora de Presidente Prudente, como funciona a organização? É difícil, né? Porque o futebol de base,
o futebol em si, tudo é muito caro, né? Uma chuteira é cara, uma roupa para treinar é cara. Hoje em dia as coisas estão muito precoces no futebol, para o menino entrar numa base é cedo, né? Então as coisas se encareceu muito. Então a gente vai se deslocar, por exemplo, para jogar em Marília, não é fácil. No início nós iríamos de carro, né? Cada um ia com seu carro. Hoje, graças a Deus, nós temos uma melhor estrutura. Nós conseguimos patrocinadores que nos ajudam, que nos apoiam também para estar nos ajudando, custeando com essas viagens. Então hoje é isso. Já passou o momento mais difícil, hoje está um pouco mais tranquilo. Quantos títulos a J9 conquistou nesses 6 anos? Com certeza eu não vou lembrar de cabeça. Foram bastante títulos que nós disputamos. A maioria fomos campeões, né? Então assim, eu não vou falar o número exato para você, que possa ser que eu erre, mas foram bastante. Mas o maior título que eu tenho, assim, que eu vejo assim, que eu fico muito feliz, é quando um garoto ele assina um contrato e a sua família se emociona e ali vê que o sonho começou a se tornar mais real. Então esse é o maior título que eu tenho e quero continuar fazendo isso. Como foi a parceria com o PP em 2024? Então, confesso para você que eu tinha grande expectativa, mas de não chegar onde a gente chegou, sabe? Então eu, junto com o Arthur, o Moacir, todo esse pessoal que trabalhamos em conjunto, conseguimos ter um sucesso maravilhoso, né? De ter jogado essa competição, de ter jogado contra grandes clubes do Brasil, até mesmo nível mundial, né? Que é uma das melhores bases do mundo aqui, os times grandes, né? Então, para nós foi uma conquista muito grande e com certeza esse ano nós vamos jogar de novo, se Deus quiser, se Deus permitir. Nós vamos estar aí jogando o Campeonato Paulista Sub-11, Sub-12 e estamos com a expectativa muito boa também de fazer uma grande campanha como que a gente fez no ano passado. A gente sabe que não vai ser, que esse ano provavelmente vai ser mais difícil, né? Porque até mesmo saiu alguns meninos da nossa equipe, está em situação melhor, está em clubes grandes. É isso que a gente almeja para essas crianças, para esses adolescentes daqui de Prudente, da região. Então, mas a gente está com a expectativa boa de fazer uma boa campanha de novo. Atletas revelados pela J9. Então, Elton, o Gustavo mesmo é um menino, né, que era de Álvares Machado, chegou com a gente aqui, tinha 13 anos, e ali eu enxerguei nele um potencial muito grande e a ser desenvolvido. Então ele começou aqui com a gente, foi desenvolvendo, consequentemente eu levei ele para a equipe do Corinthians, e hoje do Corinthians ele foi para o Red Bull Bragantino, já tinha sondagem também de alguns clubes europeus, tudo nele, mas infelizmente ele veio ter uma lesão agora, mas já está voltando. Mandar um abração para ele aí.
Então é isso, não só ele, né, como outros meninos também, né, o próprio Matheus Cândido está no Palmeiras, o Hugo também Palmeiras, o Nicolas também está no Palmeiras, o Iago Corinthians, enfim, eu vejo isso com grandes olhos. Por quê? Esses meninos saem daqui da nossa academia, o grande diferencial da nossa academia, o que é? É a preparação técnica, a preparação física, é conseguir colocar eles num cenário onde vai trazer para eles o sonho mais palpável, né? Então, a gente está muito feliz com o nosso trabalho e realizado, porque ver esses meninos assinando um contrato de formação, assinando um contrato profissional, vendo a família deles felizes, isso para mim é uma das maiores alegrias que eu tenho junto com a nossa equipe, né? E tem inúmeros atletas que estão aí no cenário, né? Que saíram daqui da nossa academia, da região. A gente está muito feliz com o nosso trabalho. Por exemplo, tem o Samuel, que assinou o contrato profissional. Nesses 6 anos de existência da J9, já são 13 atletas que se tornaram jogador profissional. Então, assim, é uma alegria imensa de conseguir esse êxito. Juliano Viana, Red Bull Bragantino. Porque eu acho que na história de Prudente, na história da região, eu acho que nenhuma academia de futebol conseguiu fazer isso. Não comparando a gente com outras ou querendo diminuir outras, mas é enaltecendo o nosso trabalho, que, modéstia à parte falando, está sendo muito bem feito. E pelo contrário, aqui eu estou aqui para agradecer os nossos amigos também, da região, que também sempre nos comunica quando tem um jogador diferenciado, né? Quem estiver assistindo esse vídeo e quiser chegar até nós, se aproximar da gente, a gente está de portas abertas para os nossos amigos aqui da região, para poder potencializar Prudente e região, para fazer a nossa região mais forte, fazer que esses meninos que estão aqui tenham uma oportunidade, como é que eu posso dizer assim, porque assim, a oportunidade ela chega para o menino que é bom de bola, mas uma oportunidade mais real no sentido dele se tornar um jogador profissional. Porque é o que nem eu falo, você ter uma escola de futebol é uma coisa, agora você entender o que acontece no contexto, no mundo do futebol é totalmente diferente. E, por exemplo, assim, o grande diferencial nosso não é a gente conseguir colocar um menino no Palmeiras, no Corinthians, no Santos ou na Europa, é fazer que ele se mantenha lá. É fazer que ele conquista a sua vaga de titular, é fazer que ele seja um protagonista, é fazer que ele tenha resultados significativos para ele conseguir dar sequência e se tornar um atleta profissional. É isso que é a nossa diferença. Como que eu me tornei um jogador profissional e vi a dificuldade que eu tive, hoje eu consigo mostrar para eles qual que é o caminho ideal para eles conseguir também. Aqui está o estudo, está o conhecimento. E aqui está essa porcaria desse cigarro eletrônico. E aqui está a paixão de vocês também, que é o futebol. A vida é só futebol? Não! Vai ter momentos que pessoas vão te oferecer isso aqui. Certo ou não? Sim. O que vocês vão dizer para isso? Não! Mais forte? Não! Mais forte? Não! É isso aí. É isso aí. Diga sim pro esporte, pro futebol. E diga sim pro estudo. E pro cigarro eletrônico. Não! Mais forte? Não! É isso aí. Não é só para você se tornar um atleta, mas um cidadão de bem também. Ah, mas tem gente que fuma isso aqui e é um cidadão de bem. Sim. Mas ele está perdendo a sua vida para droga. Porque através disso aqui pode vir a maconha, pode vir o crack e perde a sua vida social. Quantas pessoas a gente já não viu que perderam a sua vida, perderam a sua família para as drogas? Então, pessoal, aqui é a nossa academia, o nosso trabalho aqui
é focado na ambidestria. Porque assim, eu como atleta profissional, eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de bater com a perna esquerda. Batia com a direita, mas eu tinha dificuldade com a esquerda. E isso atrapalhou muito o meu desenvolvimento quando eu subi para o profissional. Porque eu não tive uma base ideal. Então eu sofri muito, perdi gol, errei passe, errei domínio. E isso foi me prejudicando na minha carreira. Então essa ideia de montar essa estrutura é de fazer com que nossos atletas se tornem uns atletas diferentes, diferenciados, no sentido de ser ambidestro. Porque eu vi quem é ambidestro no futebol tem uma grande vantagem técnica quando vai jogar. Então esse é o nosso trabalho, de fazer o desenvolvimento técnico aqui, de se tornar ambidestro, de ter um bom domínio, de ter um bom passe com a perna direita, com a perna esquerda, de ter um bom chute. Então é isso que é o nosso trabalho. E também tem a parte física lá atrás, a nossa estrutura da academia, de fazer a parte física, de fortalecimento, que é com o Renan, que é o profissional de educação física, que desenvolve esse trabalho também. Então é isso. Então vem com a gente, que você vai ter toda essa estrutura para conseguir se tornar um atleta profissional, um atleta qualificado. Porque eu digo, a qualificação, ela rompe barreiras e enche os olhos de quem precisa. Porque, por exemplo, se você é um atleta ambidestro, tem um bom domínio, tem um bom passe, direita, esquerda, você vai encher os olhos do olheiro, vai encher os olhos do treinador, você não vai ter dificuldade para jogar, vai aumentar a sua autoestima, o teu sonho você vai perceber que vai ficar mais próximo de você. Beleza? Então vem com a gente, que estamos de braços abertos para receber você, que é de Prudente e também da região. Beleza? Como você imagina a academia daqui a 10 anos? Então, Hélito, falar do futuro é complicado, né? Porque o amanhã a gente sabe que pertence a Deus e a gente não pode imaginar uma coisa, mas pode ter certeza que o hoje está sendo plantada uma estrutura muito bacana. Essa academia mesmo aqui que a gente criou para lapidar os meninos, para poder dar um suporte melhor para eles, para poder entregar para eles o que realmente eles merecem. A gente vai ampliar isso tudo aqui. Então a tendência nossa é crescer. A gente se imagina na Europa, se apresentando num clube europeu, né? A gente sonha também junto com os meninos. Então a gente quer que Prudente e região seja falada para o mundo, né? Então a gente sonha, obviamente, mas com os pés no chão, com muita humildade, respeitando todo mundo e com muita fé no coração, esperando que nesses próximos 10 anos aí muitas coisas boas possa acontecer para nós. Vamos organizar agora o Campeonato Mundial de Clubes aqui, Campeonato Interno. Pessoal, muito feliz aí com a realização desse sonho, que é um campeonato aqui da J9, primeiro campeonato aqui da J9 Gol de Placa, uma parceria aí com o João Salles, uma escolinha que vem crescendo cada vez mais aqui em Prudente, e vem realizando o sonho de muitas e muitas outras crianças, que aqui em Prudente venha abrir muitas e muito mais escolinhas aqui para abrir portas, para levarem crianças para fora, para dar oportunidade.
pois Presidente Prudente precisa muito disso. E vocês, pais aí, né, que tem suas crianças, incentivem, coloquem no esporte para praticar. Não só eu, como o João também, saímos do meio de de um lugar que tinha muitas coisas erradas e o esporte nos tirou muito do caminho errado, tá? Então você que tem filhos aí, incentive ao esporte e quem quiser estar trazendo para conhecer nossa escolinha, fica o convite. Abraço, Deus abençoe. Vamos nós! Pra frente, Guilherme! Tira essa mão, tira essa mão! Boa, assistência! Você é gênio, moleque! Ei, meu capitão, moleque! Cara, estamos aqui no Super Mundial do J9, cara, um projeto fantástico aí, encabeçado pelo João Salles. O mais legal disso tudo é ver essa criançada aqui, ver um monte de pais, familiares. Pra gente é muito satisfatório ver essa harmonia entre as crianças. Valeu! A importância de um atleta começar de criança, tendo um fundamento, é muito importante. Ainda mais o João Salles, né, um professor que tem uma dedicação, um perfil de um professor que ensina, educa, né? E para a criança é muito importante. E aí, galera, agora a gente está organizando esse torneio mundial de clubes, né? O primeiro aqui da J9, um evento espetacular, que toda a nossa comissão técnica, o nosso staff organizou. Estamos muito felizes com essa primeira edição e vai vir muito mais por aí, beleza? Já fica um pouco adiantado, você viu? Já fica um pouco. Tira pra lateral, Breno! Brenão! Tira pra lateral, pra escanteio não! Parou, Júlio! Mas corre não, Corre não, foi das cabeças. Foi não, mas tipo assim, não foi mão, louco. Não correr na ponta de cabeça, não tinha nada. Calma, meu Bruno! Meu Bruno, não dá carrinho, senão você vai machucar aí, ó.
sério essa camisa. 4. Excelente, Mirante. Mas tá bem afiado. Vamos, Lucas. Quanto ficou? Então, pessoal, eu queria agradecer, né, a todos que estão envolvidos junto com a gente, que sonham, lutam diariamente com nós, os pais, principalmente os pais, cara. Tem pai aqui, cara, tem uma família aqui que eu até me emociono assim para falar deles, porque o que eles fazem por o filho deles assim é fenomenal. Então, eu queria agradecer você, pai, você, mãe, você, atleta, que está aqui com a gente diariamente, ver a nossa luta que a gente passa também. E agradecer os nossos patrocinadores, né? O Flavião, junto com a Josi aí, que sempre nos ajuda, nos apoia. Agradecer o Moacir Moca, que é um fenômeno como pessoa, um ser humano ímpar. Agradecer a Medrad, mandar um abraço lá pro Dr. Domingos, Bebidas Funada, que está nos apoiando, Léo, Fabinho, Marcelo, enfim, todo aquele pessoal que está nos ajudando, que está nos apoiando. Não esquecendo também do Paulo. Paulo, um abração para você, irmão. Colina, muito obrigado aí por tudo que você já fez pela J9 e faz até hoje. Então, só agradecer mesmo aí a todos, tá bom? Posso esquecer de alguém, pessoal, mas se caso eu esquecer, me perdoa, me desculpa, tá bom? Que a gente sabe que se a J9 está hoje onde está, primeiramente Deus e as pessoas que estão envolvidas que nos ajudam de alguma forma. Que sozinho, com certeza, eu não iria conseguir. Então, muito obrigado por todos que nos ajudam. Calma aí, Ah, já sei, não. Tá regando. Aqui vai ter de tarde, viu? Pessoal, então está se encerrando, mas eu gostaria de fazer um convite para você que quer ser um atleta profissional de futebol. Nesses 6 anos do J9, pessoal, já são 13 atletas que se tornaram jogador profissional de futebol. Então você treinador da região, você professor de escolinha, você pai, até mesmo filho, atleta que está vendo esse vídeo, entre em contato com a gente, que a gente vai poder te dar esse suporte. Tem aqui a academia, tem o nosso centro de treinamento, tem uma estrutura ideal para você se tornar um atleta profissional. Beleza? Vem com a gente.
Vamos!